Especialmente desenvolvida para a fabricação de óculos, passou a ser uma opção às tradicionais lentes de vidro pesadas, com aquela aparência de fundo de garrafa. Por isso, as lentes hoje estão mais leves e finas, mesmo para quem usa graus altos. Para mostrar como elas são feitas, nós viemos a uma fábrica de lentes de resina no Polo Industrial de Manaus, no Amazonas. François, gerente de produção da fábrica, está no Brasil há 4 anos. Ele mostra que no começo a resina ainda está líquida. A matéria-prima para a fabricação das lentes se chama monômero. É um produto químico líquido importado e que tem que ser armazenado em câmaras frias, onde as temperaturas variam entre 2 e 5 graus abaixo de zero. Um frio danado para garantir as características do produto e não deixar que ele estrague. O líquido é misturado a outro produto químico, um catalisador, que lá na frente do processo vai acelerar a mudança do estado líquido para o sólido, na etapa chamada de polimerização. A mistura de resina e catalisador preenche os moldes. As formas são organizadas em bandejas e transportadas dentro de carrinhos como este, até um forno gigante. Aqui o processo é parecido com o cozimento de um bolo. As lentes ficam 20 horas assando a uma temperatura de 80 graus. É assim que elas passam do estado líquido para o sólido e saem do forno em forma de blocos. Os blocos são retirados cuidadosamente com uma espátula e levados para uma sala quase sem luz. Nas bancadas, uma lâmpada fluorescente realça qualquer imperfeição, riscos, manchas e bolhas. O trabalho de controle de qualidade dura 1 minuto para cada lente. As que têm defeitos são descartadas. Nesta sala, as mulheres são maioria porque a tarefa exige mãos delicadas e olhar detalhista. As lentes seguem então para uma sala especial onde é aplicada uma camada anti-reflexo. Não pode ficar uma só poeirinha sobre elas. Por isso, os filtros aqui funcionam 24 horas para manter o ambiente livre de impurezas. A camada anti-reflexo tem a função de proteger os olhos da luminosidade e de radiações quando as pessoas ficam, por exemplo, muito tempo na frente de um computador. As lentes ainda inacabadas são embaladas com todo cuidado para não arranhar. Seguem para laboratórios de todo o país, como este em Manaus. Aqui, elas são finalizadas e adequadas às receitas médicas. As informações do oftalmologista são digitadas num computador. O leitor óptico grava o desenho que deve ter a lente. O esmeril faz o corte seguindo a programação que foi digitada. O tamanho do corte é que determina o grau de cada uma. Em menos de 1 minuto, a lente está pronta para ser adaptada à armação escolhida. E assim, nascem os mais variados modelos de óculos. Sem um óculos eu não enxergo nada. Agora me diz uma coisa, você fica na frente do computador várias horas por dia? Cuidado, você pode acabar ficando com a vista cansada. Um problema mais sério do que muita gente imagina. Gabriel passa pelo menos 6 horas por dia em frente ao computador. Ele trabalha em uma empresa de consultoria e mesmo em casa usa o laptop diariamente. Uma rotina que trouxe problemas. Sentia muita dor de cabeça, meus olhos vermelhos e ficavam coçando no final do dia. Os sintomas revelaram uma doença que é cada vez mais comum, a fadiga ocular. Os músculos dos olhos ficam cansados e não trabalham como deveriam. Existe um músculo dentro do olho, que é essa parte mais escura, que contrai e mudando a forma do cristalino, que é a lente natural do olho. Quando esse músculo cansa, você tem todos os sintomas. Há 50 anos nem se conhecia a fadiga ocular, mas invenções modernas como a TV e o computador aumentaram o tempo de exposição da vista e, em consequência, a procura por tratamento. Este especialista diz que o problema atinge tanto as pessoas que usam óculos como as que não têm qualquer dificuldade visual. E, em geral, o vilão é o computador. A gente vê com muita frequência pessoas que usam o computador muitas horas por dia e esse computador não está colocado de uma maneira correta.
E eu costumo dizer para os meus pacientes uma dica muito prática: pegue uma folha de papel e leia. Essa situação ou essa posição é a posição correta do vídeo que você deve botar. Os principais sintomas da vista cansada são falta de nitidez, ardência ou irritação nos olhos, dor de cabeça e visão turva. As soluções são o uso de lentes especiais e a correção de outros problemas de visão. O tratamento deve sempre ser prescrito por um oftalmologista. Gabriel hoje está curado, não sente mais o incômodo nos olhos e continua com as atividades normais. Não deixou de usar o computador? Não deixei de usar o computador, não. Eu continuo usando uma boa, depois da lente ficou bem melhor.